as a good device and a good substrate for this device. Yeah, we have made some analysis, chemical analysis before, and for like a month, the structure was there and without any kind of changing. But of course, we have thought about that before starting with this metal-metal microreactor. Any more questions? Oh, the last one. Oh, hi, just one question. I don't know if it happens in smaller scales also. Sorry? I don't know if this happens in smaller scales, but when you have stratified flow in a channel or in a pipe, you would see some Kelvin-Helmholtz instabilities and things like that. Do you also see this in micro scale, or you're not worried about it? As I mentioned, if you change, by chance, we face it with this segmented flow. But if you change a little bit your mass flow rate, or if you change the oil, then the viscosity, then you can face instability in this stratified flow. Yes, sure. And then you can, this instability can become segmented flow because you have this kind of instability, of course. But it's somehow difficult, or not difficult, but the complexity of your formulation and also the simulation process enhance it when you take this in account. But we are moving to that in terms of simulation. We are moving to see how we can control the mass flow rate to produce the segmented flow, but not by chance, but controlling the size of drop, controlling the distance between the droplets to enhance the biodiesel converter, to optimize the condition and the microreactor. We are going on that direction in terms of mathematical model. We are using the integral transform technique, using one single domain formulation. Everything is only one equation, and the difference between the soil and the phases are the coefficient of your equation. We are proposing a different approach in comparison of the traditional ones, but we are also using the traditional also to validate our proposal in terms of solution. Okay, if you have more questions, Carolina, you'll be here up to the end of the event, the workshop, so you can talk to her. Okay, so let's thank again Dr. Carolina. Camila is here. Okay, I will ask you request 1 minute only to set up the last 3 presentations, so don't move. Okay.
it's all set. The next presentation are works that were selected by the organizing committee. So are some students. So it's short presentation. So the first one is Camila, let me see, Camila Camargo from LN Nano. So you can start. Bom dia a todos. Eu sou estagiária no Laboratório de Microfabricação e hoje vou apresentar para vocês um trabalho que ele foi desenvolvido pelo nosso grupo. Eu estou sob orientação do Renato Lima e do Ângelo Gobi. E o trabalho ele é intitulado como Turbulência Microfluídica, Fabricação, Caracterização e Aplicações. Eu espero que o fato de eu estar apresentando em português não seja um problema. Um dos desafios atuais da microfluídica, ele concerne em desenvolver ferramentas que aumentem a capacidade da mistura. Dispositivos microfluídicos obtidos pelos métodos convencionais, eles suportam pressões de ruptura de 0,5 até 5 megapascal. Acima desses valores, ocorre o rompimento do canal na região de interface entre o substrato e a tampa. Nesses casos, o número de Reynolds é inferior a 100. Opa! Acho que não está funcionando. Desculpa. Mas ele não está funcionando. Você apertou do meio. Então, mas aqui não. Do lado. O laser. Ah, embaixo. Ah, tá. Desculpa. Nesses casos, então, o número de Reynolds é inferior a 100 e fluxos laminares são observados. Uma vez que a gente tem isso, a mistura ela é ineficiente porque ela ocorre através do fenômeno de difusão. Então, tipicamente, são utilizados misturadores passivos, através de estruturas intrincadas, ou misturadores ativos, que possuem uma instrumentação, que requer uma instrumentação, eles são utilizados para promover essa mistura. Porém, quando comparado a essas misturas com as misturas geradas em regimes turbulentos, elas são um pouco lentas. Então, dessa forma, as misturas geradas em regime turbulento, elas surgem de uma forma a resolver uma das limitações da microfluídica, que é a capacidade de mistura. Aplicações que requerem uma homogeneização rápida incluem a síntese química, a preparação de emulsões, o enovelamento de proteína e flash chemistry. A turbulência ela ocorre a elevados números de Reynolds. Ela origina-se através de uma instabilidade do fluxo laminar quando esse número de Reynolds se torna extremamente grande. Em macrosistemas, essa transição de regime laminar para turbulento ele ocorre em 2100 e 2300. Já no campo da microfluídica, devido às maiores razões de área por volume, esses valores são um pouco menores, eles ficam entre 1700 e 1900. Em alguns casos especiais, que é quando a gente tem a colisão de fluxo, os valores e tem a formação de vórtice, esse valor é um pouco menor, ele fica em 1106. Características intrínsecas desse regime incluem rápida difusão, fluxo contínuo e caótico, turbilhões em múltipla escala e fluxo desorientado. Então, em 2015, pela primeira vez foi reportado na literatura a questão da turbulência assistida a vazões extremamente altas. Esse trabalho ele avaliou a questão da turbulência de 3 formas. A primeira delas foi a homogeneização de dois fluidos sobre vazões altas, e ele observou que em 40 ml por minuto tinha uma homogeneização. O segundo passo, e esse canal ele era reto, sem a presença de quaisquer misturadores. O segundo passo foi avaliar o número de Reynolds, e ele calculou e estipulou esse valor como 4.423, ou seja, um valor bem considerável. E, por último, ele fez uma simulação computacional que comprovou que o regime era turbulento. Ele aplicou esse regime para o estudo de formação de gotas, e ele observou que em 40 ml por minuto, o tamanho das gotas eram menores e ele conseguiu um índice de polidispersividade melhor.
Desvantagens relacionadas a esse método envolvem processos de selagem, de modificação química da superfície. O processo levou 38 horas, além de ter utilizado uma série de solventes caros e nocivos à saúde e ao meio ambiente. Propomos, então, um novo conceito de fabricação. Ele é baseado num dispositivo de uma peça única sem quaisquer interface. Dessa forma, a gente visa aumentar uma força de adesão e fazer com que ele suporte elevadas vazões. O método ele foi chamado de PSR, porque ele é baseado na polimerização e remoção do scaffold. Inicialmente, a gente tem uma piscina metálica que vai delimitar o volume do dispositivo. Depois, são inseridos os scaffolds que vão originar as entradas, e aí ele vai ser enrolado manualmente, originando um canal central. O polímero, que é o PDMS, ele é despejado de forma a cobrir integralmente a superfície, ele é curado, e após a cura a gente faz uma remoção mecânica, incidindo uma leve tensão, e isso faz com que haja um descolamento gradual das paredes do PDMS e o fio de nylon. Com isso, então, a gente tem um dispositivo numa peça única, sem quaisquer interfaces. As vantagens relacionadas a esse método incluem processo de fabricação muito simples, baixo custo, rapidez, porque ele leva aproximadamente 1 hora, e requer, basicamente, uma estufa, né? Em relação ao método, como eu falei, a gente utilizou uma peça metálica para delimitar o volume, a gente utilizou fios de nylon para fazer como scaffold, eles foram mantidos esticados em agulhas de aço inox e prendidos com overlock. Ele foi enrolado manualmente, originando um canal central. E esse canal, a gente estipulou que ele deveria ter mais ou menos uns 40 milímetros, e as entradas ter uns 15 milímetros. A gente colocou um cilindro metálico, e esses cilindros metálicos, esse dispositivo, no caso, de 3 entradas, a gente utilizou para uma aplicação que foi na microemulsificação. Esses cilindros eles serviram como entrada depois para fibras óticas. Então, o PDMS ele é despejado sobre a superfície, e de forma a cobrir integralmente os fios de nylon. Aí ele é curado, e após a cura, a gente faz a leve tensão nessa região aqui. Dessa forma, a gente produz o dispositivo de peça única, extremamente simples. E aqui estão os dispositivos. Como eu falei, os dispositivos com 3 fios de nylon, eles foram aplicados para microemulsificação, e também a gente fez dispositivos com 2 entradas. E esses dispositivos eles foram aplicados para extração líquido-líquido. Pelo fato da simplicidade, as entradas ou saídas dependem da aplicação mesmo. Resultados. A gente caracterizou esses canais através de estereoscopia, que são das imagens A a D. Em A, a gente tem uma imagem da entrada do canal. Em B, a gente tem da intersecção desses canais. E em C e D, a gente tem na região do misturador. Bom, apesar da simplicidade do nosso método, a gente constatou que ele tem uma excelente reprodutibilidade, uma vez que a gente fez a medida do tamanho do canal com N igual a 20. Então, ele apresentou um intervalo de confiança bem baixo. Para 3 canais, esse diâmetro global foi de 455 micra, e para os 2 canais foi de 410 micra. Nas imagens E e F, a gente tem microscopia eletrônica de varredura. Aqui a gente tem a região do topo do canal, e em F a gente tem a região de intersecção. O que a gente pode observar é que as paredes do canais elas são lisas, não têm rugosidade, e isso a gente atribui ao fato do nylon ser extremamente liso. Em relação à turbulência, assim como o artigo de 2015 ele estudou, a gente avaliou a turbulência através da homogeneidade de misturas e pelo cálculo do número de Reynolds. As imagens A e B, elas são para 3 entradas, né? Então, a gente teve 3 corantes, vermelho, azul e verde, e a imagem C e D foram 2 corantes, um dispositivo com 2 entradas. As imagens superiores são com baixas vazões, e a gente conseguiu uma homogeneidade das soluções
em vazões extremamente altas, nunca vista isso na literatura. Então, para o dispositivo com 3 entradas, essa homogeneidade a gente conseguiu em 58,5 ml, e para o dispositivo com 2 entradas foi de 40 ml por minuto. Além disso, a gente fez um estudo utilizando bomba de HPLC para avaliar a pressão interna que tinha dentro desse dispositivo. E a gente, e com base nisso, e assim, a bomba ela tem uma limitação que ela só chega até 10 ml. Então, para estipular a pressão interna que tinha nessas vazões extremamente altas, a gente assumiu que tem uma linearidade e efetuamos um cálculo. Para 58,5 ml, a gente calculou que a pressão interna no dispositivo era de 18,9 megapascal, ou seja, 3 vezes o valor suportado por dispositivos convencionais. E o cálculo de Reynolds confirmou que o nosso regime é turbulento, porque ele foi de 1855. Em relação à deformação elástica. Então, a gente sabe que o PDMS ele é um elastômero. E como ele foi aplicado a grandes vazões, será que tem uma deformação nesses canais? Se tiver, isso afetaria como a habilidade de medir grandes vazões, afetaria a repetibilidade em testes de espectroscopia, uma vez que o caminho óptico seria alterado, afetaria a repetibilidade em possíveis testes eletroanalíticos e eletroquímicos, porque a área ativa do eletrodo seria modificada. E aí a gente foi recorrer à literatura. Na literatura, um artigo de 2011, ele fez um cálculo de deformação para polímeros termorrígidos, e ele disse que essa deformação foi de 1 até 8%. E ele avaliou o PDMS, e ele falou que essa razão de deformação foi de 25%, ou seja, bem alta. No nosso caso, a gente também avaliou isso. Como que a gente avaliou? A gente colocou uma restrição na saída do canal, que foi uma agulha de aço inox, e a gente utilizou água. Aí, esses resultados de razão de deformação a gente obteve através de imagens de estereoscopia. Então, a gente tinha um canal vazio e a gente foi vendo a variação à medida que a gente aumentava a vazão. O que a gente constatou? Que essa razão de deformação foi extremamente baixa, foi de 0,9% até 10,6%. Por quê? Esse resultado aqui, ele nos mostra que o valor que a gente obteve foi bem inferior ao artigo de 2011. Mas por quê? A gente associa ao fato do dispositivo ele ser de uma peça única e não ter nenhum ponto de fratura, diferente dos outros dispositivos. Então, esse resultado foi bastante importante. Em relação às aplicações, a gente analisou a microemulsificação, porque ela requer uma mistura vigorosa, uma vez que a tensão interfacial entre água e óleo tem que ser diminuída, e, além disso, pelo fato de suas recorrentes aplicações no campo biomédico e no gênero alimentício. A gente analisou, o nosso sistema de análise foi através de turbidimetria, que a gente analisou quando a gente tinha uma emulsão, o sistema estava turvo, e quando a gente tinha uma microemulsão, o sistema era transparente. Então, os fluidos eles foram conduzidos através de bomba de seringas, e a dispersão ela foi composta de uma fase óleo, que foi o ácido oleico, uma fase água, que foi a água deionizada, e uma fase anfifílica, que foi o etanol. As razões de água e óleo elas foram mantidas idênticas, e aí a gente foi aumentando com o tempo a fase etanol. Como eu já tinha dito, a gente acoplou fibras ópticas. Essas fibras ópticas elas foram conectadas a um LED azul e a um fotodiodo. Nossos resultados, esse resultado aqui, ele é semelhante a uma curva de titulação. Sobre baixas vazões de anfifílico, a gente tem uma queda no sinal de turbidez, o que indica que a gente tem uma emulsão. À medida que a gente vai aumentando o anfifílico, a gente tem uma instabilidade, que é onde ocorre a transição do sistema turvo para o transparente. E acima, então, quando a gente passa a adicionar mais anfifílico, a gente observa que ele fica totalmente transparente. Nessas imagens aqui, a gente tem a área do detector, e a gente pode ver quando o sistema está turvo.
e aqui quando ele está transparente. E essas imagens aqui, elas foram obtidas também por estereoscopia. Outra aplicação que a gente fez foi na extração líquido-líquido. Ah, mas a extração líquido-líquido ela já é um fato conhecido para microfluídica. Porém, como desvantagem aos métodos, é a produtividade, porque ele requer um tempo mínimo de residência necessário para promover uma extração líquida quantitativa. Então, o que acontece? A gente não pode aumentar muito a vazão, porque o tempo de residência vai ser baixo e, consequentemente, a eficiência da extração. No nosso caso, para o nosso dispositivo, por ele envolver um sistema turbulento, a transferência de massa é muito rápida. Então, o que acontece? A gente tem um tempo de residência muito baixo. O que a gente fez? A gente utilizou como fase doador o etileno glicol em ácido oleico. Eles foram misturados em um Turrox. E a fase extratora, a gente utilizou ácido acético em água. Devido ao fato do nosso fluxo ser turbulento, houve a formação de emulsão no canal. Na saída, a gente coletou, esperou algum tempo, aí houve a separação das fases, e aí a gente prosseguiu de forma normal. A gente comparou os nossos resultados com o método obtido por batelada. Esse método ele foi com N igual a 3, e ele teve uma eficiência de extração de 69%. À medida que nós estudamos a eficiência da extração com base no aumento do volume. E a gente observou que em 25 ml por minuto de evasão total, a nossa eficiência de extração foi de 69%, bastante semelhante, só que tem uma diferença. Nesse caso, o N foi igual a 1. Então, com isso, a gente teve um tempo de residência de 0,01 segundo, extremamente baixo. Isso causou o quê? Um aumento na eficiência e na produtividade da extração. Como conclusões, então, o nosso método ele tem vantagens bastante significativas, né? Uma vez que ele tolera grandes pressões, ele é simples, de baixo custo, ele não utiliza solventes e não requer nenhuma etapa de selagem. Além disso, ele tem a compatibilidade de integrar componentes tridimensionais. Ele apresentou uma baixa deformação elástica para os canais. E para futuras aplicações, a gente vai fazer microemulsificação, emulsificação e flash chemistry. Mas, como nem tudo é uma maravilha, o problema desse dispositivo é em relação ao solvente, porque o PDMS ele entumece. Mas a gente está estudando de forma a contornar isso. Algumas referências. Eu quero agradecer ao CNPEM, ao LN Nano e, principalmente, a toda a equipe do LMF que contribuiu com esse trabalho. Obrigada. Perguntas? Questions? Não. É porque ele está numa piscina, né? Tipo, numa peça metálica. A gente só faz uma forcinha e ele sai. É bem fácil mesmo. Mais alguma pergunta? No fio não. A gente só incide uma leve tensãozinha, assim, e aí a gente acompanha visualmente o descolamento do fio. Porque ele muda meio o tom, sabe? Aí a gente puxa os fios de nylon, eles saem intactos. E aí, é bem simples mesmo. Bem, primeiro, parabéns pela apresentação. Eu gostei bastante do trabalho de vocês. Eu queria saber se vocês fizeram com fio de nylon. Vocês têm intenção de continuar fazendo estruturas diferentes, por exemplo, usar uma impressora 3D ao invés de usar o fio de nylon, tentar alguma outra estratégia, porque você fica limitado ao fio de nylon a algum tipo de geometria, né? Eu queria saber se vocês têm ideia de fazer algo diferente, como, por exemplo, usar uma impressora 3D para fazer essa parte do molde. Então, um trabalho que vai ser apresentado amanhã, ele foi utilizado, o scaffold, no caso, ele foi utilizado com ABS, que foi impresso numa impressora 3D. Mas, sim, aí vai da criatividade, né, envolver. So, let's thank again Camila.
Espera um pouquinho. Que vai. Você só quer um computador? Ai, seria bom para mudar. Mas eu mudo aqui, não tem problema.